A Venezuela passa por uma crise política e econômica e está constantemente nos noticiários brasileiros. Mas praticamente tudo o que acontece no país vizinho está cercado de desinformação. Notícias falsas são espalhadas por apoiadores do governo e também pela oposição. Mas afinal de contas, o que está acontecendo na Venezuela? Qual é o impacto disso no Brasil? E para falar sobre esse assunto, Conexões de hoje traz Camila Romero, que é cientista política e também professora da Universidade Federal de Goiás. Olá, obrigada pela presença, professora. Obrigada, é um prazer estar aqui novamente. E também contamos com a presença do professor Carlo Patti, que é professor de Relações Internacionais da UFG. Olá, professor, obrigado pela presença. Olá, obrigado pelo convite. Bom, então vamos começar tentando explicar um pouquinho o que está acontecendo na Venezuela. Eu acho que é muito difícil explicar essa situação, mas eu queria que vocês tentassem, de forma resumida para o nosso público, como que está acontecendo essa crise, o que deu origem a essa crise, principalmente, acredito que tocando nos nomes aí de Maduro e também do ex-presidente Hugo Chávez em toda essa questão. Professora, eu queria começar com você. Sim, eu acho que a gente pode começar a abordar essa questão sobre a democracia na Venezuela falando dos três poderes, né? Eu acredito que desde o ano passado, desde 2016, na verdade começa um pouco antes de 2016, começa com a eleição legislativa em dezembro de 2015, nessa eleição legislativa para a composição da Assembleia Nacional na Venezuela, a oposição ao governo Maduro ganhou a maioria das cadeiras. Na verdade, ganhou o dobro, mais que o dobro do que a situação, do que os partidários do Maduro. Então, isso já foi um elemento que desequilibrou a preponderância do governo Maduro na Venezuela e no controle que existe sobre o regime político por lá. E isso vem ensejando uma série de crises institucionais, que durante 2016 se manifestaram ainda a nível institucional, essas crises se manifestaram ainda a nível institucional, mas de 2017 ganhou as ruas, né? Cada vez mais torna-se intensa essas manifestações nas ruas, o número de mortos, o nível de violência no confronto dessas manifestações, enfim. O que está acontecendo? Com o legislativo não mais sob controle do Maduro, o Supremo Tribunal de lá está sendo acionado para esvaziar os poderes constitucionais do Legislativo. Isso aconteceu recentemente, aconteceu a partir de maio, abril desse ano, 2017, com uma medida do Supremo para anular as decisões da Assembleia Nacional, o que cada vez mais intensifica o conflito por lá, do ponto de vista institucional e também a nível da sociedade nas ruas, né? Bom, professor, então, esse embate mesmo entre direita e esquerda, né, entre a oposição e os apoiadores de Maduro. É um embate, podemos dizer, entre chavismo e antichavismo, né? Desde que Hugo Chávez adquiriu o poder em 98, lembramos que Hugo Chávez já foi protagonista de um golpe fracassado em 1992. Desde quando ele assumiu o poder, houve uma divergência que se aprofundou sempre mais na Venezuela entre movimento chavista e movimento antichavista. A partir do desaparecimento, da morte do Hugo Chávez e da substituição com um líder que ele mesmo indicou, o Maduro, essa divergência se aprofundou sempre mais. Por que uma crise institucional? Porque a crise tem também contornos econômicos, claramente. O país foi fortemente abalado pela crise da commodity que sustenta a economia venezuelana, o petróleo, né? E isso levou a uma crise humanitária para todo o país. Claramente, isso levou a eleições presidenciais democráticas, né? O Maduro foi sustentado por uma eleição reconhecida internacionalmente, mesmo com 1,5% de maioria em relação ao candidato da oposição. Mas a grande diferença, por exemplo, com 2015 é que o preço do barril do petróleo despencou para baixo, né? Então,
a economia bolivariana, a economia venezuelana não se sustentou, e isso levou a uma crise econômica, humanitária, social profundíssima, algo que deu um grande respaldo claramente à oposição, além daquelas que são também os contornos internacionais da Vicenda. Em relação a essa crise humanitária, a gente vê muitos boatos. O que exatamente a gente pode dizer que está acontecendo? Há relatos de falta de comida, desemprego, a violência também, não só a violência das ruas nas manifestações. O que ocorre realmente na Venezuela? Realmente há um desencontro de informações. Se nós formos fazer uma pesquisa em sites diversos aqui do Brasil para verificar de fato a situação na Venezuela, encontramos informações que de alguma forma não batem umas com as outras. Mas acho que o quadro geral, de fato, é de desabastecimento, tanto do ponto de vista alimentar quanto de remédios, o que torna ainda mais grave essa crise humanitária que o Carlos salientou. De fato, isso há, né? Até mesmo por uma questão, a gente observa isso de fronteira, quando a gente, quando está sendo noticiado que os venezuelanos estão vindo para o Brasil para se abastecer, até mesmo para se tratar do ponto de vista da saúde pública. A inflação é imensa lá, níveis assustadores, o desemprego, obviamente, e, de fato, há um desabastecimento financeiro do próprio governo, do próprio poder público, por conta da queda abrupta das receitas que antes eram provenientes do petróleo. Então, isso dá um quadro que agudiza qualquer sociedade, e aí, nesse contexto, a crise econômica, obviamente, contamina a política, e isso vem se manifestando ao longo do tempo. 2015, tivemos essa eleição parlamentar que levou a oposição a ter maioria no Congresso, mas a própria eleição do Maduro em 2013, quando ele oficialmente chega ao governo como presidente, já foi bastante apertada com Capriles, que era o seu concorrente. Então, já é algo que se manifesta na política, a crise econômica que a Venezuela passa. Infelizmente, nosso tempo desse bloco chegou ao fim. A gente vai para um intervalo e daqui a pouco você continua conferindo essa discussão a respeito da crise na Venezuela. E você assiste ao Conexões tanto no canal 15.1 do Sinal Aberto, quanto no 21 da NET Goiânia. Você também pode acompanhar a gente pelo Facebook ou então pelo YouTube. Conexões está de volta e o assunto hoje é a crise na Venezuela. No nosso estúdio, nós contamos com a presença da professora Camila Romero, que é cientista política e também professora da Universidade Federal de Goiás, e do professor Carlos Patti, que é professor de Relações Internacionais da UFG. Professor, queria começar com o senhor. Essa questão da violência dentro das manifestações, já quase 100 mortes, é possível a gente falar numa guerra civil ou na existência, na probabilidade disso ocorrer? Mais que de uma guerra civil, de um Estado precursor a uma guerra civil, né? Um Estado de enorme violência entre forças policiais e claramente forças da oposição, né? A violência está tomando conta das ruas. Violência que não se limita ao uso de gás lacrimogêneos, mas ao uso da violência bruta, né? Também pelos números de vítimas das manifestações. Não estamos num estado de guerra civil, mas aos elementos que podem sugerir isso. De fato, houve um pedido também do Papa, recentemente, para evitar qualquer tipo de conflito que possa levar a uma guerra civil no país. Esses são os apelos que toda a comunidade internacional faz, né? Claramente, ultimamente, além da violência nas ruas, a violência também contra a Corte Suprema da Venezuela, né? Nos últimos dias do mês de junho, agora de 2017, houve um ato que foi definido, um ato de golpe de Estado com um helicóptero roubado para as Forças Armadas e um policial que tinha jogado umas bombas, granadas na Corte Suprema. Mas isso não se entende se era uma ação fardada do governo para, digamos assim, manifestar ou provocar um ulterior endurecimento da situação, ou se foi um ato realmente de algum opositor. De qualquer forma, não foi um ato tão sério como se podia prevenir.
E a violência também, no fim de junho de 2017, com o parlamento, né? Os manifestantes a favor do chavismo entraram no parlamento, um ato totalmente inusitado e que dá um pouco a medida daquela que o respeito à democracia no país. Professor, existe alguma relação? Fala-se da relação dos Estados Unidos por meio da agência de financiamento, né, o financiamento da Agência Americana para a Cooperação Internacional, USAID. Existe essa possibilidade? Existe alguma interferência dos Estados Unidos nessa crise? Olha, não tem assim como a gente precisar se há alguma interferência. Agora, certamente há um monitoramento por meio das agências internacionais, do Serviço de Inteligência norte-americano, da situação na Venezuela. Acredito que deva haver membros da oposição e talvez do Poder Judiciário, setores organizados da sociedade, da imprensa, que sejam interlocutores do governo norte-americano no decorrer dessa situação, dessa crise institucional que está ocorrendo, institucional, política e econômica. Agora, não tem como a gente precisar a dimensão desse monitoramento, se há, por exemplo, algum planejamento de intervenção, não temos como precisar isso. Agora, certamente há um monitoramento do que está acontecendo, algum sistema informacional para fazer esse acompanhamento. Qual que é a influência desses fatos na Venezuela, nos países da América Latina, nos vizinhos e principalmente aqui no Brasil? Na verdade, o que acontece, a Venezuela ela foi a vanguarda de governos progressistas que ocorreram aqui no final do século passado, século XX e início dos anos 2000. Chávez chega ao poder em 99 e, pouco a pouco, a Bolívia, o Equador, a Argentina com o governo inicialmente do Néstor Kirchner, o próprio Uruguai, o Brasil também a partir do governo do Lula em 2003. Então houve uma confluência de governos progressistas que foram concebidos pela literatura como governos progressistas no sentido de mais afeitos a uma agenda social, que é pessoas provenientes não daquela classe, da elite política econômica que, no caso, governou esses países por muito tempo, ao longo do século passado. Então, a crise na Venezuela também significa a crise desse movimento que houve ao longo dos últimos anos, talvez das últimas 2 décadas aqui na América do Sul, precisamente. Então, mas paralelamente à Venezuela, nós também observamos que o Brasil, que o Uruguai, a Argentina, pouco a pouco foi havendo uma alternância de poder, diminuindo a influência desses governos progressistas, dessa agenda progressista por aqui. Bom, professor, qual seria para o senhor, então, essa relação entre o que acontece na Venezuela e os demais países, da América Latina principalmente? Então, entre os países da América Latina, claramente havia ao longo da primeira década do século XXI, havia 2 formas, né? Governos progressistas mais moderados e alguns mais radicais, né? Digamos que o Brasil era mais próximo aos governos mais moderados, enquanto a Venezuela, com a ALBA, fazia parte daqueles países bolivarianos e liderava claramente esses países. O contexto, digamos assim, tanto nas relações latino-americanas, mas interamericanas, foi uma tentativa nos últimos meses, né, sobretudo na última votação na Organização dos Estados Americanos, no fim de junho, foi aquela de tentar reconhecer a ruptura da ordem democrática na Venezuela. Houve uma tentativa que foi promovida além dos Estados Unidos, mas também por parte do Brasil, da Argentina, do mesmo México, né, além de outros países, para reconhecer o estado de exceção presente na Venezuela. Mas a força diplomática venezuelana, nesse caso, conseguiu se demonstrar. Houve uma derrota internacional, tanto de Estados Unidos quanto de outros países da região, que demonstraram quanto é fraca, pelo enquanto, a possibilidade de uma intervenção não militar. Acho que isso seja fora de questão.
quanto seja fraca a possibilidade de uma intervenção política dentro do contexto venezuelano, né? A Venezuela conta ainda muito com o apoio de Cuba nesse sentido. E isso é claro também pela vinculação pessoal que existe entre o mesmo presidente Maduro, que foi chanceler do Chávez, e o regime cubano, que tem todas as armas claramente também e a grande habilidade de lidar com essas pressões externas. Bom, nós vamos para mais um intervalo e daqui a pouco você continua conferindo o debate a respeito da crise na Venezuela. E enquanto isso, você pode contribuir com a gente. É só mandar a sua sugestão pelo e-mail jornalismo@tvufg.org.br ou então você pode mandar também uma mensagem pelo WhatsApp no 99181 1406. Eu te espero daqui a pouquinho. Conexões está de volta para finalizar o debate de hoje a respeito da crise na Venezuela. Nós contamos com a presença de Camila Romero, cientista política e também professora da UFG, e de Carlo Patti, que é professor de Relações Internacionais da UFG. Bom, professora, voltando à questão mais comunicacional, simbólica, se fala muito hoje da pós-verdade, como que esse conceito pode ser relacionado com a crise na Venezuela, principalmente pelo jogo midiático também, pelo jogo comunicacional entre a direita e a esquerda e as informações que circulam também no Brasil e que muitas vezes também vão estar aliadas aos interesses e ideologias dos grupos que divulgam essas informações, né? De fato, há uma guerra de versões, tanto na Venezuela, acredito que os periodistas de lá estejam divididos entre o que está acontecendo, entre narrar o que está acontecendo. Isso também se reflete aqui no Brasil. Se a gente for fazer uma busca do que se passa na Venezuela hoje, do contexto político e econômico, a gente vai encontrar sites que tanto nos dão um quadro favorável ao governo do Maduro e outros que nos dão um quadro bem crítico à situação do Maduro. Isso reflete a polarização política que está acontecendo, que vem acontecendo já há alguns anos, na Venezuela, polarização no sentido dos grupos cada vez mais esgarça qualquer possibilidade de diálogo, de interlocução, de se chegar a relações consensuais entre esses dois grupos. Uma questão um elemento que se pode trazer a essa discussão, no caso, por exemplo, a situação que está se passando com a Luiz Ortega, que é a procuradora-geral na Venezuela, a chefe do Ministério Público de lá, e que durante bom tempo desse período chavista, bolivariano na Venezuela, foi um ponto de apoio, foi uma figura importante no governo de Hugo Chávez, e também se manteve inicialmente com o Maduro. E a Ortega, se a gente for ver as versões que existem sobre a situação dela, ela está sofrendo algumas denúncias, alguns julgamentos por conta da postura crítica que ela está assumindo em decorrência de algumas posições do governo Maduro e também da Suprema Corte de lá, de interferência no poder legislativo, na convocação de uma Assembleia Constituinte. Então, ela própria, a situação dela, o papel que ela está exercendo na Venezuela nesse momento também é um objeto de controvérsia. Se a gente for verificar essa guerra de versões, há pessoas que indicam que ela está assumindo uma postura uma postura institucional, de talvez intermediar esse diálogo de dois setores polarizados, e há outros que a colocam como uma pessoa que passou para a oposição, que deixou uma deserção do governo Maduro. Uma situação crítica, então. Professor, como se informar no meio de tantas versões, ainda mais a gente de fora do país, e como relacionar com essa ideia das notícias falsas, cada vez mais consumidas, né, muitas vezes consumidas sem qualquer tipo de contestação, de verificação? Esse é o grande problema que a gente viu também na cobertura de imprensa aqui no Brasil, né? Então, fomos já vítimas um pouco daquilo, de várias versões. Como verificar? Utilizar claramente, utilizar sobretudo aquelas que são as fontes de informações mais verídicas, né? Verificar claramente a origem do jornal. Muitas vezes
a gente, na época da pós-verdade de Trump, onde o mesmo presidente dos Estados Unidos se alimenta de blog neoconservadores americanos, claramente temos que nos remeter mais às fontes mais profissionais, né? Então, tentar acompanhar o debate através de uma mídia que tenha correspondentes no território, com um histórico claramente que seja consolidado, né? A grande imprensa internacional poderia nos ajudar, né? Numa época da internet, esse trabalho pode ser bastante facilitado pela presença de uma multiplicidade de fontes. Mas isso é um tema de debate, como a Camila também estava notando. Muita imprensa que pode ser definida progressista é acusada de conservadorismo, em muitos casos, pelos mesmos chavistas ou por outros exponentes políticos, por relatar aspectos que não são bem-vindos, né? Claramente, nesse caso, em todos os conflitos sociais, essa é uma característica comum. Estamos num clima particularmente polarizado, mas claramente em um momento de restrição democrática, de restrição midiática, esse exercício ainda é mais difícil. Mas é importante notar, e isso é claro também por afirmações que houve aqui no Brasil nas últimas semanas de junho de 2017, quando os correspondentes também disseram: a situação que encontramos aqui é muito diferente daquelas que encontramos uns anos atrás quando chegamos, onde havia uma maior possibilidade, uma maior pluralidade também. Na Venezuela está acontecendo a mesma coisa. Há denúncias contínuas, há denúncias também feitas, por exemplo, por ONG. Então, utilizar, por exemplo, os relatórios das ONGs. A Anistia Internacional soltou no começo de julho um relatório sobre aquela que é a violência perpetrada. Então, acho que essa possa ser uma boa fonte também. Infelizmente, nosso tempo já está quase se esgotando. Queria agradecer, professora, muito obrigada pela sua presença. Eu que agradeço o convite, a oportunidade de estar aqui novamente debatendo. Obrigada também, professor. Muito obrigado a vocês pelo convite. Foi um prazer. A gente espera contar com vocês novamente. Muito obrigada. Com certeza. Bom, o Conexões de hoje está terminando aqui. Eu espero que você continue acompanhando a programação da TV UFG. E você pode conferir nossa programação tanto no canal 15.1 quanto no 21 da NET Goiânia. Você também pode acessar o nosso site ou as nossas redes sociais, Twitter, Facebook e Instagram, para saber as novidades da TV UFG. E eu te espero no nosso próximo programa. Até lá!